Olá, vocês do YouTube! Bem-vindos ao canal da Geografia Holística, tá? Então, já estou começando aqui a ampliar o projeto do blog da Geografia Holística agora para o YouTube, tá? Então, você que está ligado, né, esse canal para a gente falar sobre tudo, sobre ciência, sobre geologia, sobre astronomia, né, o que está acontecendo, novidade da NASA, né, entre outras agências de astronomia, né, de astronáutica, o que vai acontecer com o Brasil nessa nova era, aí, com o projeto de Alcântara. Então, a gente vai conversar sobre vários temas. Tá? Só que hoje eu preparei uma aula bacana para quem gosta de estudar como o universo se formou, como a Terra se formou, a estrutura da Terra, por que ocorre terremotos na Terra. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão agora. Tá? Então, vamos lá, mostrar para vocês o material aqui, certo? Onde que a gente vai observar como, né, essa Terra ela se formou, como o nosso planeta se formou, por que tem terremoto, por que tem vulcanismo, né, o que acontece com a Terra, que ela parece ser um ser vivo, né, mas são processos endógenos que a gente vai conhecer hoje aqui, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação, né, do planeta Terra. Então, para falar um pouquinho sobre essa formação, né, sobre a formação, a estrutura da Terra, tem que falar também nesse processo inicial, que é o Big Bang, né, que todo mundo conhece, a teoria mais aceita na atualidade, né, que esse universo ele se formou entre 13,3 a 14 bilhões de anos atrás. Se você comparar com a idade da Terra, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Né, então, a Terra se formou bem depois da formação, né, do universo, né, como nós conhecemos hoje. Nessa formação, nessa grande explosão, que é o Big Bang, ele espalhou pelo universo, como nós conhecemos, uma quantidade enorme de partículas, uma quantidade enorme de elementos, que aí ajudou ao longo de bilhares de anos na formação, né, das primeiras galáxias, na formação das primeiras estrelas e, consequentemente, também na formação de planetas. Tá? Então, essa é a origem, né, mais aceita no campo científico até hoje. Então, quando a gente olha para a formação de planetas, o que a gente está vendo? Uma própria estrela rodeada aí de gases, de elementos químicos, né? E os planetas eles são formados inicialmente, né, de gás, né? Um exemplo aqui de Júpiter, que foi o primeiro a se formar no nosso sistema solar, né? Depois vieram os outros planetas, para depois vir os planetas rochosos, como nós conhecemos hoje, como Mercúrio, Vênus, Terra e o planeta Marte. Tá? Então, ó, essa é uma imagem, né, uma fotografia, né, que se assemelha muito, né, à realidade, o processo de formação, né, planetária, através, né, dessa formação, dessa nuvem, né, de poeira e gás, né, em rotação ao redor da estrela, do nosso Sol, né, como aconteceu nos primórdios. Tá? Então, olhando para a Terra, né, depois dessa formação, né, há 4,5 bilhões de anos, então a Terra se formou, né, em camadas. Então tem um núcleo externo, eu tenho o manto e temos a litosfera. Então essas camadas, né, elas ocorrem interações entre elas, desde o núcleo até a litosfera. Então se você observar aqui, ó, né, da superfície até a Terra são cerca de 6.370 quilômetros, tá, de extensão. Né? Então, uma extensão razoável, né, para um planeta não tão grande como a Terra. Então, essa é a estrutura, né, completa aí, né, das nossas camadas, do núcleo até a atmosfera. Né? Se a gente fizer um perfil, né, dessa estrutura, então a gente vai ver desde a superfície, desde a crosta, né, que varia aí de 0 a 100 quilômetros de espessura, tá, até, né, o núcleo, com 6.368 quilômetros de extensão da superfície até ele. Então, o que chama atenção aqui é que duas dessas camadas aí que vocês estão vendo, elas são sólidas. É o caso aí da litosfera e do núcleo interno. Tá? Então, essas duas camadas elas são sólidas. Elas são constituídas de materiais, né, sólidos. No caso, a litosfera, né, com dezenas, centenas, milhares de minerais diferentes, né, entre eles o quartzo, que é feito de silício, né, o mineral mais abundante da Terra. E o núcleo, por dois elementos, como é o caso do ferro e do níquel. Tá?
Então, a partir daí, a gente começa a observar alguma interação ocorrendo entre essas camadas, e aí começa o estudo da deriva continental, onde que mostra que a Terra ela tinha um supercontinente, e esse continente ele foi fragmentado por forças endógenas, forças internas, né, aqui no planeta Terra. Tá? Então, tinha a Pangeia, ela se dividiu em duas, né, Laurásia e Gondwana, e aí até chegar no modelo atual. Mas pesquisas recentes mostram que a Pangeia não foi o início de tudo, tá, pessoal? A Pangeia foi a última formação de um supercontinente. Ela começa lá atrás, tá? E ela vem no desenvolvimento até chegarmos aqui à Pangeia, certo? Então, a Pangeia ela teve ao início da separação, há 225 milhões de anos, lá atrás, no período que a gente chama de Permiano, né, passando aí, né, para a divisão subsequente, né, a 135 milhões, né, de anos, 65 milhões de anos, e nós temos a configuração atual, como nós conhecemos hoje. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ele mostra desde o Permiano, né, 225 milhões de anos atrás, passando pelo Triássico, Jurássico, Cretáceo, até os dias atuais, que é o período do Quaternário, tá? Então, essas interações, né, elas são provocadas por um motivo, tá? Então, esse jogo, né, desses continentes, dessas massas, elas caminharem, né, ela tem uma explicação, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Então, falando um pouquinho sobre essas placas tectônicas, que hoje, né, na atualidade, pode se chamar até de placas litosféricas, tá? A ciência está mudando a forma, né, de falar, a forma de explicar. Então, ela pode ser chamada também de placas litosféricas, né, que, por exemplo, a placa sul-americana, onde nós estamos aqui no Brasil, ela tem uma velocidade média de 5 centímetros por ano. Tá? Então, ela se desloca, né, ao longo, né, dos anos por 5 centímetros só. Tá? Então, por que, que esses continentes eles se movem? Né? Isso tudo vai estar sendo explicado, né, pelo movimento de convecção do manto. Já a gente chega lá. Tá? Então, se a gente observar esse quadro aqui, o que a gente está vendo? Tá? A gente está vendo todo o processo aqui desse quebra-cabeça enorme das placas, né, tectônicas, as placas litosféricas. Então, a gente tem o Brasil, você nota aí que está aqui, né, de roxinho, tá? Vou botar aqui agora, está aqui de roxinho, tá certo? O Brasil está no centro dessa placa, tá? Da placa sul-americana. Então, por isso que nós dizemos que o nosso continente aqui, ele é um continente, né, estável, né, o continente sul-americano, com exceção do oeste continental, porque aqui você já vai ter um movimento de encontro de placas, ó, que é onde você tem a placa de Nazca e a placa sul-americana se encontrando. Do lado leste, né, você tem aqui um lado mais estável, um movimento de afastamento da placa africana no movimento divergente das placas. Tá? Então você tem o Brasil aqui no centro dessa placa sul-americana. Então por isso que o Brasil ele é tectonicamente estável. Né? A gente tem vulcões aqui no Brasil, como o caso aqui em Pernambuco, mas são vulcões extintos. Eles não podem mais voltar à atividade. Tá? Não podem ter mais erupções. São totalmente extintos. Tá? Então a gente vai ver nesse processo aqui que algumas áreas, né, de encontro de placas elas conseguem formar aí, né, grandes cordilheiras, como é o caso aqui da Cordilheira dos Andes, e aqui na placa indiana, né, em contato com a placa euroasiática, né, a Cordilheira do Himalaia. Tá? Então você tem todo o quebra-cabeça aqui, aonde você tem, né, áreas principais de contato dessas placas. Tá? Aqui nos Estados Unidos, né, próximo ao Canadá, próximo à Ásia, né, aqui na parte sul-americana, na parte europeia, na indiana, né, com a Europa e a Ásia. Né? Então a gente tem alguns encontros aqui importantes dessas placas, onde a gente vai ter as principais áreas de tremores, as principais áreas de vulcanismo. Tá? Então a gente fala um pouquinho sobre a deriva continental, tá certo? Que ela ficou aí, né, conhecida no início do século XX através de trabalhos, né, de Alfred Wegener, esse alemão, que criou essa teoria em
1910, e ele explicou que a Terra era um grande quebra-cabeça, que forças endógenas, forças internas, faziam movimentação, faziam movimentar essas placas, né? Por isso, essas placas, elas correram, né? Se movimentaram para locais diferentes. Mas esse estudo aqui, tá, gente, da movimentação das placas, ele não foi feito aleatoriamente. Então, o que é que Wegener observou? Ele observou fósseis, que eram encontrados em continentes diferentes, ele observou plantas também, ele observou tipos de rocha, as mesmas rochas que são encontradas em um determinado local, elas aparecem em outro, né, em locais de separação principalmente, tá? No caso aqui do Brasil e da África, nós temos aqui rochas, né, riolitos, granitos, que nós vamos encontrar o mesmo tipo lá, né, no continente africano, tá bom? Então, a gente tem esse modelo, né, explicado por Wegener através das análises desses materiais, tá bom? E aí, ó, grande pergunta, por que as placas, elas se movem? Então, a gente está falando aqui de corrente de convecção, né? Então, a gente está falando aqui, né, de movimentação de placas litosféricas, né? Então, as placas, né, elas se movem a partir dos rifts, né, devido, né, às correntes, né, de convecção do manto na atmosfera. Então, se olhar esse esqueminha aqui, ó, né, o manto ele é aquecido na parte interna, né, pelo núcleo, e quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, ele vai ser empurrado, né, para a litosfera. Então, quando ele encontra uma passagem, ele vai, né, a sair aqui, né, em forma de lava, ou simplesmente ele vai fazer a movimentação, né, litosférica, tá bom? E aí, ó, quanto a esses limites, né, entre as placas, eu tenho limite divergente, que vocês podem ver aqui, o movimento de separação dos continentes, tá? O limite convergente, onde você vai ter um encontro de placas, e o limite transformante, onde você vai ter aqui uma simples passagem de uma placa próxima à outra, ao lado da outra, que é o exemplo aqui do limite de San Andreas, lá dos Estados Unidos, ali pela Califórnia, né, um dos pontos mais conhecidos, quando são sentidos, aqui onde tiver terremotos, né, grandes, com esse tipo de movimentação aqui das placas, tá? E aí a gente tem aqui, né, a questão da consequência desses movimentos. Então, como consequência desse movimento, a gente vai ter terremotos, a gente vai ter vulcanismo, a gente vai ter a subducção de placas, tá certo? Quando uma placa entra, né, por baixo da outra, tá? A formação de fossas oceânicas também é uma consequência desse tipo de movimentação aqui, que aí você tem, tá? Esses três pontos aqui principais, ó. A destruição da parte da crosta terrestre, subducção, quando uma placa entra na outra, formação de fossas oceânicas e cadeias montanhosas, e a intensidade, né, da atividade sísmica e vulcânica. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, tá, dessa área aqui, ó, é um exemplo de subducção, quando uma placa ela está entrando por baixo, né, da outra. Vocês podem acompanhar aí, ó, ele faz esse movimento aqui, tá? Então, aí aqui um grande exemplo, né, da cordilheira aí, né, dos Andes, ó, é uma imagem belíssima. Você pode ver toda a crosta terrestre, toda enrugada, né, pelo processo aí endógeno, tá, do encontro de placas. E aí você tem os falhamentos, tá certo? Que são falhamentos? Justamente são esses movimentos, né, das placas. Quando ele é vertical, nós chamamos de movimento epirogenético, né? Quando ele é horizontal, movimento orogenético, tá? Então você tem aqui, ó, a falha inversa, né? A falha normal e a falha transcorrente, que é aquele exemplo lá da falha de San Andreas nos Estados Unidos, tá? Outra consequência, você tem aqui, tá, os terremotos, né, os sismos, que aí ele tem uma diferença entre sismo e terremoto. Tá? Então, quando a gente fala do sismo, a gente está falando de tremores pequenos, né, pequenos abalos, tá certo, que ocorrem em algumas áreas do planeta. Já os terremotos, eles são uma consequência bem mais intensa da movimentação interna, tá, da crosta. Então, quando eu estou observando aqui, ó, nesse esqueminha, nota que esse primeiro ponto aqui, ó,
tá? O ponto de partida do tremor, o ponto de origem, nós chamamos de hipocentro, tá? Já o ponto perceptível do terremoto, nós chamamos de epicentro, tá? Então, quando eu estou falando aqui de sismos e terremotos, tá? Nós estamos falando aqui, tá bom? Da magnitude dele, da intensidade dele. Tá? Então, primeiro pontinho, a magnitude do abalo é determinada pela escala Richter, que varia de 1 a 9. De 1 a 5,9 é considerado abalo sísmico, tá? Não considerado terremoto ainda. Tá? Já de 6 a 9, aí sim é considerado um terremoto, tá, pessoal? Então, as principais consequências: vibração do solo, abertura de falhas, deslizamento de terras e tsunamis. Tá? Então, essas são as principais consequências, tá, desses abalos sísmicos e terremotos que nós encontramos ao longo do planeta Terra, tá bom? Então, eu quero desejar a vocês, né, ótimos estudos, tá bom? Quero vê-los vocês aqui no canal. Coloca aí o like, vai com tudo, compartilha esse vídeo com os amigos, tá bom? E ajuda o canal na divulgação científica séria aqui no Brasil, tá certo? Um abraço, até mais a todos. Fui!